Fala, seus Gearhead, tudo de boa? Meu nome é Daniel Abud, seja bem-vindo ao canal Mestre Automotivo e hoje apresento para vocês o Honda Fit 2016 versão LX. Versão basicamente de entrada, tá? Quando eles estavam vendendo esse carro, tinha uma versão um pouco mais pelada, chamada DX, mas praticamente não era encontrada na concessionária. Chegava até a ter calotas e tudo mais, o interior bem pelado. Então o que é basicamente esse carro? Ele não é um hatchback, apesar de ser praticamente um, e ele é considerado monovolume. Monovolume nada mais é do que um carro hatch com foco específico em espaço interno para os ocupantes e versatilidade. Que esse carro aqui é muito bom, ele é muito versátil. Vou até mostrar para vocês uma coisa que diferencia ele muito dos outros carros e que existe desde a primeira geração desse carro, tá? Então aqui basicamente o que esse carro é? Um Honda com motor 1.5, câmbio CVT, fácil de guiar, perfeito para cidades, urbano, muito econômico, pouco gasto. Claro que tem manutenção de Honda, então é um pouco mais caro do que seria para uma marca básica, mas é um carro que oferece muito pelo preço. Então aqui alguns dados internos dele: 4 metros aqui de comprimento, 1,53 m de altura, 2,53 de entre-eixos. É aqui que tem a diferença. Por quê? A maior parte dos hatches compactos tem lá para 2,40 m. Não chega muito a 2,50 m não. Mas esse carro, eles focaram muito em deixar um espaço bem grande aqui, justamente para favorecer os ocupantes. Então ele tem um motor 1.5, vou até abrir aqui para vocês. Ele está na gasolina, mas é flex. Motor 1.5 com VTEC, tá? Gera 116 cavalos no etanol, 15,3 no etanol de quilograma-força-metro, a 4.400 giros, aliado a um câmbio CVT. Basicamente o câmbio CVT é um câmbio automático sem marchas, né? Então ele é continuamente variável, o que garante uma suavidade ao rodar e economia, porque ele sempre está na faixa útil do motor, onde você teria mais potência ou economia. E como esse é um carro muito leve, ele tem 1.080 kg, ele consegue ter uma relação peso-potência de 9,40 kg por cavalo. Basicamente ele é bem esperto. Então ele faz 0 a 100 em 12 segundos, que para um hatch tá muito bom. É um carro muito esperto do trânsito. O câmbio CVT é muito bom, vai até 172 km por hora. Esse aqui é um carro que já está na minha família desde que foi comprado. Então aqui é um famoso Fit batido, né? Fit riscado, batido. E enfim, batido aqui também, tudo mais. E o que essa versão LX não tem em relação às outras? Vamos entrar aqui. Basicamente, ele tem somente os airbags frontais. Então não tem airbags laterais, não tem airbags de cortina. Ele não tem câmera traseira, porém foi instalado nesse carro aqui depois de alguma insistência na concessionária. Não tem farol de neblina, não tem repetidores laterais aqui das setas, não tem apoio de braço aqui no banco, vou até mostrar para vocês. Não tem banco em couro, que na verdade só tinha na versão XL. Não tem piloto automático aqui, né, nada. Então é o câmbio automático, mas não tem nem piloto automático, nem limitador de velocidade. E não tem computador de bordo, que ficaria nessa parte aqui, onde fala o combustível, tá? Vou até ligar para vocês para mostrar. Tá vendo? Então a única parte de computador de bordo que tem é basicamente aqui, essas pouquíssimas informações que tem. Então esse carro aqui, ele é bastante econômico, até vou contar mais quando a gente estiver dirigindo. Mas ele tem as coisas necessárias para um carro, para o dia a dia, tá? Ar-condicionado aqui, manual mesmo, desembaçador traseiro, que você consegue controlar a de dentro e a de fora. Aqui as funções, tá? Tem uma tomadinha ali 12 volts. Câmbio com modo D de drive, S de esportivo, que ele segura um pouco mais as rotações no alto, e low para quando você precisa de força. Esse carro tem um acabamento gostoso,
Não é couro aqui, é plástico mesmo. Mas ele consegue ser um plástico texturizado bom, tá? O volante também não é couro, mas parece bastante. Não tem nada aqui. E aqui ele tem alça PQP para todos os ocupantes, menos para o próprio piloto, bem padrão. Foi instalado aqui, né, como falei, a câmera traseira e também o apitozinho, tá? Aqui não tem, não é fotocrômico nem nada. Aqui a gente tem as coisas básicas, né? Trio elétrico, então retrovisor é elétrico, né? Vidros elétricos em todas as portas, trava elétrica, né? Aqui um tecidinho, nada demais. Aqui as coisas de seta. Aqui um porta-copos, além daqueles 2 porta-copos aqui em todas as portas. Então ele é um carro muito bom para você botar trecos. Aqui mais um porta-treco, aqui com algumas coisas, porta-treco, porta-treco. Ele é bem fácil de você guardar suas coisas, tá? E aqui por dentro para vocês darem uma olhada. A visibilidade dele é muito boa, tá? Ele tem não tem ponto cego praticamente, né? A maior eu acho que é a coluna C lá atrás, que é um pouco grande, e aquela janelinha ali não serve para nada. Então vamos lá fora só para eu contar mais algumas coisas antes da gente dar um passeio com ele, tá? Aqui ele tem uma coisa que é muito diferencial dele. Que você entra, né? Tem bastante espaço interno. Olha isso. É muito grande, tá? Olha, eu tenho 1,76 m e ele tem muito espaço aqui. Você realmente consegue até esticar as pernas. E o banco tá em posição para mim. Então é muito grande. Tem luzinha aqui no meio. O famoso cinto do passageiro do meio vindo aqui do teto, né? Tem até um lugar para você colocar a cadeirinha de bebê. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Ele é um carro muito focado em versatilidade. Então, algo que foi feito, ó, pela Honda desde a primeira geração dele é isso. Focar em versatilidade. Você consegue levantar os bancos. Vou até levantar esses aqui também para vocês verem o tamanho que fica. Olha isso. Se faltava carga, lugar para colocar coisa no porta-malas, que eu já vou mostrar para vocês, aqui você consegue colocar algo bem alto, porque é basicamente do chão até o teto de espaço livre. Dá para colocar muita coisa, né? É muito focado ali, mas o espaço interno do porta-malas também é grande. Tem algumas coisas minhas que eu coloquei aqui. Tem 363 litros. Um pouco maior do que dos compactos de hoje em dia. E aqui, depois de baixar para cargas muito grandes mesmo, você consegue baixar totalmente o banco e ficar um espaço interno fenomenal, que você pode colocar cargas de muitos litros. Tem mais de 1,50 m aqui nesse espaço todo. E aqui a roda dele, 185/60 raio 15. É isso aqui que diferencia muito a versão LX da EX e EXL. Infelizmente todas as versões têm freio a disco na frente e tambor atrás, mas as versões mais caras tem uma roda mais estilizada, com preto, um pouco mais bonita. De ver que essa é uma versão LX por conta disso. Pneus 185 não são muito grandes, mas como eles são bem eficientes, também um pneu com bastante borda lateral, você consegue ter um conforto muito grande, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Vamos dar um rolê nele, que eu falo minhas impressões e a gente chega até uma conclusão sobre se esse carro vale a pena ou não, considerando que você consegue comprar um hoje em dia por mais ou menos 70 mil reais.